Olá, galerinha do 8º ano, aqui é a professora de arte. Se liga que o assunto de hoje é arte gótica. Então, a gente vem estudando esse ano a antiguidade, a arte na antiguidade. Então, agora a gente passou no período que a gente podemos dar início no século XII. O século XII ela teve uma economia fundamentada no comércio. Antes disso, a economia era muito rural. Então, quando você necessitava de alguma coisa, você tinha que buscar lá nos interiores. Então, você precisava de alimento, você tinha que ir um local, um sítio no interior, você precisava de um tecido para fazer um lençol, você tinha que buscar um tecelã que morava lá no interior. Então, era tudo muito longínquo. Então, no século XII, o comércio começou a se fundamentar de forma que eles começaram a organizar espaços onde eles se agrupavam. Aí daí começou a sugerir as cidades, né? Começaram a surgir as cidades. E quando se inicia uma cidade, qual é a primeira coisa que se constrói? A partir desse momento, igreja e cemitério. O nosso foco é nas igrejas, porque a arte gótica ela é uma arte que completamente tem relação íntima com as igrejas, tá bom? Então, no século XII, a arquitetura começou a se expandir. Então, como o comércio começou a trazer mais riqueza, você não ia agora num lugar longe comprar um determinado objeto específico. Agora você tinha no comércio, você tinha várias opções, várias coisas sendo ofertadas ao mesmo tempo. Então, ali começou a girar riqueza nesse local, né? Então, a arquitetura começou a ficar mais rica. E isso se desenvolveu, obviamente, nas igrejas. Então criou-se uma nova arquitetura. Antes era tudo mais humilde, era mais simples, começou a desenvolver uma arquitetura mais detalhada, que é essa agora que nós vamos estudar, da arte gótica. Esse nome gótico ele foi chamado de forma desdenhosa, quer dizer que não era um nome feliz, eles não gostavam de se chamar gótico. O gótico veio porque os estudiosos da época consideravam a aparência bárbara. Eles achavam tudo muito exagerado, eles estavam acostumados com as formas modestas. Então, eles queriam dizer com isso que parecia que era criado pelos godos. E os godos eram o povo bárbaro que invadia os impérios naquela época. Então, o de godo acabou virando gótico, tá? Então, era um nome que não era muito legal. Vamos lá. Então, aqui nós temos alguns exemplos da arquitetura gótica. Então, eles estavam saindo de uma igreja mais simples para ter uma igreja mais detalhada. Aqui você tem duas torres, você tem essa fachada cheia de janela, você tem um gradeado que fica por aqui por cima, você tem um vitral, portas laterais, ela é mais comprida. Então você tem muitos detalhes e isso para eles os estudiosos, era considerado algo bárbaro. A igreja não precisava de tudo isso, certo? Então existem muitas arquiteturas famosas, por exemplo, a igreja de Notre Dame de Paris, que queimou infelizmente, mas é a mais famosa de todas. Também tem os gárgulas. Olha que interessante, para quem não sabe o que são os gárgulas, são aquelas esculturas que ficam, olha, no alto, tá vendo? Que isso aqui então deixava pior ainda para quem não gostava na época. A igreja de Notre Dame. Então aqui são os gárgulas de Notre Dame, mas na verdade eu queria era as igrejas. Mas enfim, as igrejas góticas, elas eram estilo gótico. Tá, então não era uma coisa muito legal naquela época. Mas enfim, vamos avançar. Qual é a principal, além de toda essa estrutura de arquitetura diferente, aquela coisa que mais chama atenção nas igrejas góticas são os vitrais. Olha só que vitral maravilhoso. Nós temos uma representante aqui no Brasil, né, em Natal,
que é a Catedral Metropolitana de Natal. Olha, ele tem vitrais também. Ele é um gótico moderno, mas é gótico. Ele tem os seus vitrais, tá? Então você vê pelas linhas que não são como aquelas que eu mostrei da antiguidade, porque ele é um gótico moderno. Então a gente já viu que o principal do gótico é a questão dos vitrais. Algumas igrejas possuem vitrais onde conta a Via Crucis, né, que é o sofrimento de Cristo, a história bíblica. Então, alguns passam histórias e outros simplesmente só são coloridos. Mas o principal que essa rosácea aqui, dentre todos os vitrais que às vezes estão no altar-mor ou na lateral, mas o principal é essa rosácea aqui na frente, que quando a igreja é construída, eles procuravam fazer com que observar aonde o sol nascia, para que o sol, quando nascesse, batesse exatamente na rosácea, para que ela iluminasse o interior da igreja. Então você tinha um interior todo aceso pela luz do sol e colorido. Essa é a coisa mais linda. Então a gente já sabe que o nosso assunto é vitrais. Esses vitrais aqui são vitrais feitos por alunos, tá vendo? É com cartolina preta e papel celofane. Vocês não vão fazer isso aqui mesmo porque eu não quero que ninguém saia, que ninguém saia do seu isolamento para comprar material. A gente vai utilizar o material que tem em casa. Então, esse aqui é um exemplo que eu fiz na faculdade, quando eu estava aprendendo como é que funcionava e como é que eu ia ensinar para vocês, né? Então, esse aqui é papel celofane, cartolina, e é um projeto como se eu estivesse fazendo uma janela. Como vocês vão fazer o material de casa, vocês podem fazer de novo no CD velho. Tá? Mas assim, usando o CD velho como base, mas não colando no CD. Por quê? Porque o vitral, ele tem que ser, olha, transparente. A gente usa o papel celofane para simular uma janela. Tá vendo que a gente vê através? Então, como é que vocês vão fazer isso em casa? Vocês vão buscar sacos, olha, sacos de supermercado, coloridos, que vocês tiverem, que a vizinha tiver, sacolas também coloridas, e você pode usar como base caixa de papelão. Você corta e utiliza esse lado aqui, tá bom? Não tem problema. Agora, se você não conseguir nenhuma sacola, só tem sacola branca, não tem como, tá? Você pode usar a sacola branca e para fazer o colorido, mesmo que não apareça, porque é só uma atividade, você pode usar esses encartes de loja, que você tem essas partes coloridas, que você pode recortar entre um produto e outro. Então, não deixe mostrar o produto, tá certo? Corte a parte somente onde está a cor, tá? Então, não tem problema se não ficar transparente. Agora, ficaria bem mais bacana se você conseguisse com a sacola. Mas não conseguindo, faça com encarte sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou ficar aqui no aguardo da sua atividade. Procure arrasar, não esqueça, tente fazer com que ele fique transparente. Ó, se você não conseguir, não tem problema, faça com encarte ou com revista, que às vezes tem uma folha que é colorida, onde você pode tirar um trecho, onde não tem nem o dizer, nem uma foto, nem nada, tá só a cor. E estou aguardando a sua atividade no maior capricho. Um beijo, um queijo e até a próxima.